Estamos no ar. Estamos no ar, vamos ver se aparece alguma alma caridosa para dar uma boa noite para todo mundo. Opa. Chegou nos dois ao mesmo tempo, hein? Já temos uma visualização. A mãe de quem? Minha mãe. Minha mãe é muito assídua aqui no Troféu Debate. Não, eu soube do bolo da tua mãe, então vão querer esse bolo aí da Dona Maria. O Jâniter não sabe, mas foi um programa que a gente fez lá em casa e era meu aniversário e chegou minha mãe com um bolo. Viu? Estamos esperando até a hoje Dona Maria tá aqui. Estamos no ar. E Thiago Roberto já está dando uma boa noite pra gente, então é sinal de que estamos no ar. Boa noite, pessoal. Começando mais um Troféu Debate, hoje, segunda-feira, 24 de junho de 2019. O Avaí parado, né? Campeonato Brasileiro parado. O Avaí 2 semanas sem derrota. É um momento ímpar aí do Campeonato Brasileiro, então estamos aqui para comemorar esse período de invencibilidade. Mas enfim, estamos no ar aí para falar uma hora sobre o Avaí, também bater um papo com o nosso convidado, que eu já apresento aqui, que é o repórter Jâniter Decordes, lá da CBN Diário, ele que é setorista do Avaí. Gentilmente aceitou o nosso convite. Jâniter, obrigado, é um prazer te ter aqui com a gente. Rafael, muito obrigado pelo convite, né? Para mim é uma satisfação estar aqui participando do programa com vocês, com o Vinícius, com a Fernanda também. Fernanda aí, a agenda dela também tá aqui, tá, né? Então, comentarista de 3 dígitos. Isso. Então, para mim, estou muito, muito feliz, muito legal. Agradeço pelo convite para a gente passar essa hora aí debatendo muitos assuntos. O assunto aqui, Avaí, a gente está lá vivendo o dia a dia. Espero contribuir um pouco aí com esse bate-papo. Valeu, Jâniter. Obrigado, então, para bater esse papo com o Jâniter. Temos aqui Vinícius Belo, lá, colunista do Hora de Santa Catarina. E aí, Vini, boa noite. Dá a tua saudação inicial para a galera aí. Boa noite, queridos amigos. Voltando hoje aí depois de um período no departamento médico. Tá na transição, então? Transição, chinelinho. Readaptação física. E nesse entretempo aí definitivamente perdi a alcunha de representante da mídia tradicional, né? Fernanda, hoje uma brilhante participação no debate diário. E aqui do meu lado agora um convidado ilustre, o Jâniter. E vamos falar sobre o Avaí. Hoje eu sou o único então, que não sou representante da mídia tradicional. Porque a terceira já tá aqui do meu lado, a Fernanda Chu. E aí, Fernanda? Boa noite, tua saudação inicial aí para essa imensa audiência. Boa noite a todos, boa noite, Jâniter, muito bom ter aqui com a gente. A minha saudação inicial vai ao marasmo que anda pela ressacada, volta jogadores, mas o técnico ainda não tá. Eu acho que tem tempo, né? Não precisa se apressar, né? A gente tá invicto aí agora nessas 2 semanas, então acho que tem que ter calma. Pra que trabalhar? Aproveitar a boa fase. Então, assim, eu acho que deve estar tudo certo. Acho que a preocupação é só com a gente aqui. Vocês são muito afobados. É isso aí. Então, última vez que o Avaí entrou em campo, lá no longínquo, dia 13 de junho, derrota para o Palmeiras. De lá para cá, os jogadores receberam 10 dias de folga. Nesse período, a única grande novidade, né, Jâniter, é a apresentação do técnico, né, Alberto Valentim. Me chamou bastante atenção na coletiva de apresentação dele e o fato dele ter sido indicado pelo próprio Geninho, né? O Geninho ligou para ele, avisou que o presidente ia entrar em contato e tudo mais. Tirando isso, Jâniter, tu que vive lá o dia a dia do clube, qual seria a grande novidade? Hoje teve a reapresentação, né, do elenco? Hoje teve a reapresentação, mas só queria tocar nesse assunto aí, nesse fato que você colocou, que eu tentei fazer um exercício aí, puxar minha memória, que é grande. Lá atrás eu tentei, assim, até conversando com o pessoal lá na rádio, na redação, a gente ficou procurando, porque eu sinceramente, eu não sei se vocês vão lembrar disso, eu não estou lembrado de um técnico que, apesar de ele saiu, foi em comum acordo, mas de o técnico que está saindo, ele estar indicando o treinador para pegar o lugar dele. A gente já teve, eu sei que até já foi lembrado a história de um técnico que estava deixando o Juventude, mas ele recebeu uma proposta para ir para o futebol do exterior, aí ele também fez uma ponte ali para trazer um outro treinador, mas dessa maneira, quando um treinador sai por falta de resultados e em comum acordo a essa saída, eu sinceramente não consigo lembrar de um treinador que sai e indique, né, o próximo, que aí foi o que o Geninho fez. Isso foi revelado na entrevista pelo próprio presidente, que o Geninho disse que o Alberto Valentim seria o nome para ajudar o Avaí. Então ele foi apresentado na quarta-feira para a imprensa
E para o grupo ele será apresentado oficialmente amanhã pela manhã, porque hoje nessa reapresentação, uma parte foi para o trabalho numa clínica, uma outra parte o trabalho físico na ressacada, uma parte da manhã, depois só invertendo à tarde. Então não teve esse contato de todo o grupo ainda com o Valentim, o que vai acontecer amanhã de manhã, 9h30, lá na ressacada. De lá eles partem para intertemporada Isso, eles fazem em um Águas trabalho Mornas, amanhã né? de manhã na ressacada e ao meio-dia eles embarcam para Águas Mornas, onde vão ficar até sexta-feira da semana que vem, né, nesse trabalho. E eu, sinceramente, eu imaginava que nesse período, nesses 10 dias que o grupo teve aí de folga, do jogo do Palmeiras até hoje, que pelo menos 1 ou 2 jogadores já estivessem. Eu acho que seria o correto, na minha avaliação, pelo menos 2 jogadores já está chegando junto com o grupo hoje, já para começar esse trabalho de intertemporada. Mas não foi isso que aconteceu, né? Não foi isso que aconteceu. Vamos ver se ao longo da semana, se pelo menos não chegar nenhum jogador, mas que pelo menos algum anúncio seja feito. Pelo menos essa é a expectativa e eu acredito que isso vai acontecer. E agora vai passar muito nessa conversa. E eu acho o seguinte, se o Geninho continuasse, eu até acho que alguns jogadores chegariam hoje, mas como houve essa troca, aí vai passar muito pela conversa da avaliação do Alberto Valentim. O que eu quero chamar a atenção da entrevista que eu assisti lá, a coletiva, quando foi apresentado, eu acho que nunca existiu isso, de um técnico que está saindo pelas derrotas e indicar outro. E o que me pareceu foi o quê? Que se não fosse o Geninho atrás de um técnico e de ter conseguido esse técnico, o Geninho não ia sair. Sabe, o que me pareceu é que assim, o Batistotti queria o Geninho de qualquer jeito, que ficasse, e daí falou assim, se tanto me traz um técnico que aceite o teu salário, que tu negocie, e aí eu aceito te liberar. Parece que foi assim. E eu também, a outra coisa que me chamou a atenção foi o presidente ficar repetindo isso várias vezes na entrevista coletiva de apresentação de um novo técnico, deixando claro que ele queria que o outro ficasse. Eu não sei pra vocês, mas eu achei aquilo muito antiético. Acho que as duas coisas estão juntas, né? Acho que o Janiter falou também. Bom, a amizade que o Geninho tem com o Batistotti é clara, né? Ele já deixou isso claro várias vezes, inclusive o próprio presidente. Inclusive temos a informação de que em outras oportunidades o Geninho já havia colocado o cargo à disposição e foi demovido pelo próprio presidente a não aceitá-lo, né? Mas o Vini uma vez fez esse levantamento lá com a gente, não sei se ele chegou a publicar no Hora, mas de que dos trabalhos do Geninho, ele tem um grande percentual de entrega de cargo. Ele deixa pouco como demitido, sei lá, dos últimos 15 trabalhos dele, em 13 ele pediu para sair. Ele não espera até que o clube o coloque para fora, né? E eu acho que dessa vez foi a mesma coisa, ele sentiu ali que não dava mais, entregou o cargo. E até pelo fato do presidente e do departamento de futebol do Avaí ser muito cru nesse sentido, não tem uma grande cartela de treinadores e de jogadores, o próprio Geninho fez essa mão, né? Sim. O Valentim falou isso, que o Geninho primeiro foi o primeiro a ligar para ele, o primeiro contato foi o Geninho. Isso, que foi no domingo. Ainda. Porque como foi pelo que o presidente disse, depois o próprio Geninho confirmou isso em entrevista, que na quinta-feira mesmo, depois do jogo, depois que eles retornaram para o hotel, uma conversa aí de meia hora, o Geninho entregou o cargo. E o presidente Batistotti, ele convenceu ele a não seguir com aquela decisão, e aquilo foi levado até domingo, quando houve uma nova conversa, e o Geninho ligou para o presidente dizendo que era o momento da troca. Então partiu do Geninho, depois a conversa final, e aí em comum acordo eles chegaram a essa decisão para a saída do Geninho e aí a vinda do Alberto Valentim. E o Janiter, tu lá dentro do clube, tu tens a informação se havia algum outro nome na mesa ou se já foi basicamente, aceitamos a indicação do Geninho ou havia algum outro nome na mesa? Eu até ouvi um nome, eu não vou falar aqui, mas eu ouvi um nome, mas assim, foi um nome que eu falei, olha, esse também é um nome a ser discutido. Não, eu não vou citar porque assim, não foi não tens a informação mais concreta tem nome sobre de ídolo, isso. Não.
Não. Eu tenho dois que, já que o Jâniter não pode citar, seria eu posso assim, citar. a gente quer muito o Valentim, estamos muito perto de fechar com ele. Mas se não der o Valentim, temos esse aqui. Eu ouvi no plano B, Kleina, bem não B, sei assim. se é verdade, e eu vi, e sempre ronda o tal do Vaguinho Dias. Não, mas pelo que Eu eu sei... ouvi, esses eu dois ouvi nomes, Marquinhos não. Santos. Marquinhos Santos, eu vi o Kleina. Está no não sei se é Juventude verdade. hoje. Não, nenhum do nome do nome que eu ouvi, dos nomes que eu ouvi não foi, ou do nome esse que eu estou falando, não foi nenhum desses. Mas pelo que eu tenho de informação, não estava o nome do Kleina e nem do Vaguinho Dias. Então, como houve essa definição no domingo e foi um negócio muito rápido, então só pintou o nome que foi a indicação do Geninho do Alberto Valentim, que na minha avaliação, agora você me perguntar a minha opinião sobre o Alberto Valentim. Eu acho que o Avaí fez uma boa contratação. Eu acho que o Alberto Valentim faz bons trabalhos. Agora, desde que também ele tenha peças boas em suas mãos. E vou dizer também aqui, acho que só a vinda do Alberto Valentim não vai resolver os problemas do clube, do time no campeonato. É necessário, todo mundo está vendo isso, é necessário o mais rápido possível dar peças também para ele. Acho que isso é necessário. 2 pontos positivos do Valentim é que, assim, surpreendeu de o Avaí não trazer novamente aqueles sempre mesmo nomes. Eu acho que eu gosto do trabalho do Valentim também, acho que é novidade no Brasil, ele é um técnico novo, com ideias novas. A vinda com um auxiliar dele, isso me faz acreditar num bom trabalho também. Né? Agora, eu não sei como é que vai ficar o auxiliar Evando, se vai ser auxiliar do auxiliar Evando, né? Ou se a tal da comissão de contratações ganha mais 2 membros, né? O Valentim e o seu auxiliar, né? Ou o Geninho, né? O Geninho ainda segue no grupo do WhatsApp, será? Só que assim, o que me incomodou também teve a troca de técnico, o Valentim veio e simplesmente 10 dias fica parado e agora a gente vai pensar, não, esses 10 dias o Valentim é contratado, esses 10 dias nós dá vamos pra avaliar conversar. O elenco, dá pra analisar nós os vamos jogadores, conversar e já vamos trazer. É isso que o Jânio tá necessidades. falando, que falou ali, né? Sim. Que, não veio ninguém agora, não vai apresentar. Por quê? Porque trocou? Não. Teve tempo, trocou, tudo bem, os jogadores estão de folga, mas vamos trabalhar. E essa aproximação dele com o próprio pegar Geninho férias. também, né? Tão referendado e tão discutida pelo presidente. Essa relação do Geninho com o Alberto Valentim também tem que ser útil nesse aspecto, né? Para analisar o trabalho que já vinha sendo feito e as necessidades que já tinham sido detectadas. Agora, ainda sobre a coletiva de apresentação, confesso que eu fiquei com uma vergonha alheia absurda, assim. Porque é uma coisa meio inacreditável, o presidente começa abordando de uma forma bem estranha, assim, que, mas Geninho nem tem o telefone dele, sabe? Uma coisa meio amadoresca, assim, né? Pra variar. E, enfim, fiquei com um pouco de vergonha naquele momento, mas eu acho que o Alberto Valentim demonstrou que ele parece ser um profissional capacitado, um cara moderno, de futebol moderno. Na parte tática, ele deixou bem clara a preferência dele pela linha de 4, né? Então, no primeiro momento, já se tira de lado a possibilidade do Avaí voltar a jogar com 3 zagueiros. E acho que sim, foi uma boa contratação dentro do panorama que tinha no mercado, especialmente, né? Tinha também o Zé Ricardo, mas acho que um patamar salarial um pouquinho acima, pelo que vinha ganhando no Botafogo. E o Valentim estava recebendo um valor... Talvez o Jair Ventura estivesse nesse trio aí. O Jair Ventura foi Valentim tentado pela Chapecoense também, quando caiu o Claudinei Oliveira, e o patamar salarial assustou bastante a Chapecoense. Até no fim da coletiva, que até falei com o Jâniter depois, que o presidente ele trata esses assuntos com tão amadorismo que não tá ainda na coletiva, tá ainda ao vivo, e ele comenta lá, o Jâniter perguntou das contratações, que é óbvio que tem que perguntar. E ele, não, se eu contratasse agora, tu ia me queimar. Tipo, o Jâniter ia queimar ele. O Jâniter sabe? E ele falou isso pro Jâniter, tipo, meio que em off. Só que falou ali. Sim, tava tudo aberto. O próprio clube estava transmitindo no Facebook. Saiu na transmissão. Exato. Então, assim, esses pequenos detalhes que talvez a gente tenha que subir ainda. Ô, Jâniter, alguma informação de Gustavo Ferrarez, não? Olha, eu não tenho a informação dele aqui, mas assim, o que eu ouvi do Gustavo Ferrarez de uma possibilidade é que quem tinha o interesse na contratação dele era a Chapecoense. Foi o que eu ouvi de última informação, mas agora a Chapecoense com mudança lá no departamento de futebol, saiu o Newton Drummond, assumiu... Foi efetivado que estava lá, era supervisor, né? Isso, desde 2017.
Eu não sei se a partir daí, nas conversas com o técnico, o que pode acontecer, mas eu tinha ouvido apenas o nome do Gustavo Ferrarez na Chapecoense. Se é um nome que pode estar sendo ventilado no Avaí, aí, na minha avaliação, eu acho que é um bom nome. Quando ele teve a passagem pelo Figueirense, para mim, era um dos destaques do time. Eu acho que, se houver essa possibilidade, na minha avaliação, é um bom nome. Aproveitar que a audiência nas alturas aqui, vim para fazer o merchan, né? Nós estamos aqui no It's Coworking. E para você que está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue 3375-0040 e saiba mais. Só dei uma passadinha na turma que está aqui já com a gente. A Cacá de Paula está aqui já dando um boa noite. Diz que é empresária da Fernanda, né? A Fernanda é comentarista de 3 dígitos, né? Tá em todos os programas aí. A Patrícia também dando boa noite. O Nilson Carvalho, lá da Caeira, aliás, da Costeira do Ribeirão, meu amigo. Boa noite, amigos. Alguma novidade boa do nosso Leão, além do técnico? Já falamos aí que está parado nesse primeiro momento. O Matheus Alves também está aqui. O Jackson Santos pergunta, cadê os jogadores de 3 dígitos? Eu acho que... Aliás, essa questão do jogador de 3 dígitos, né, Jâniter, foi uma entrevista que o próprio presidente deu lá em dezembro, uma semana depois de ter conseguido o acesso para a Série A, onde ele cunhou esse termo e está perseguindo, né, ele até hoje. E ficou. Ele disse lá em dezembro que ele não deixaria o Campeonato Catarinense de lado, mas que o maior investimento seria para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí foi onde ele citou que liberaria a contratação de 2 a 3 jogadores com salário de 3 dígitos. E aí ele disse lá atrás, e o torcedor está cobrando até hoje. Tanto que eu fiz esse questionamento a ele lá em Porto Alegre, lá antes do jogo do Internacional, e foi quando ele disse que o dinheiro está aí. Aí agora é com o departamento de futebol. Mas foi uma pressão que ele trouxe para si mesmo, né? Ele que disse essa questão de que teria dinheiro depois do estadual, acabou o estadual, não, mas quando começar a Série A, começou a Série A, não, mas quando parar para a Copa América, parou para a Copa América, voltou da Copa América e até então nem 2, nem 3 dígitos. Né? Não, se depois da Copa América, se todo mundo, porque todo mundo falou, todos os clubes, né? Menos o Palmeiras. Mas na parada para a Copa América, nós vamos ter uma Premier League aí depois, né? Sim. Não, vai todo mundo melhor. Mas vai todo mundo vai voltar na ponta dos cascos depois da Copa América. E até foi uma coisa curiosa que a gente comentou até no programa anterior, de que se falou com uma naturalidade dessa parada para a Copa América, como se na volta da Copa América voltasse todo mundo zerado. Sim. Recomeçou o campeonato. Novo campeonato. Não, aí tá com 4 pontos, tá 5 da zona de rebaixamento, segue. E todo mundo vai igual, se preparar ao máximo. Né? E pelo visto o Avaí não quer se preparar, porque eu sinceramente sou completamente contra essa folga que foi dada. Nós estamos no meio de um campeonato, não é porque parou o campeonato que a gente não tem que aproveitar. Nós não somos o Palmeiras. O Filipão falou que se ganhasse os 2 jogos, que era Atlético Paranaense e Avaí, ele daria 10 dias de folga para os jogadores dele. O cara é líder do Brasileirão. E ele botou uma meta que eles alcançaram. Qual é a meta que a gente alcançou? Nenhuma vitória? Isso é meta? Pontos, não sei, né? E o Flamengo voltou na quarta passada, né? Exatamente. Eu não sei se pra gente que tá lá todo dia, eu tenho uma visão um pouquinho diferente dessa situação, que eu vi muitos torcedores reclamando dessa parada aí nas redes sociais, que depois que perdeu pro Palmeiras, o time caiu para último lugar, enfim. Mas eu entendo da seguinte forma, e até fiz esse questionamento hoje na entrevista que teve com o Jaelson Ortiz, o preparador físico do clube. Eu fiz esse questionamento até para ele poder explicar um pouquinho mais. Porque eu entendo assim, a gente sabe que a parte física do atleta, ele depende daquilo, ele depende do corpo dele. A gente teve uma sequência aí, uma pré-temporada, e aí é culpa do calendário do nosso futebol. A gente teve uma pré-temporada de 15 dias praticamente. Não é suficiente para você ter um trabalho. Aí você começou um campeonato catarinense que você tinha jogo domingo e quarta, e depois veio a Copa do Brasil que o Avaí teve que viajar lá para Ariquemes, viagem chata de se fazer, longa. Se tem um desgaste. Se você botar na ponta do lápis, quando é que teve um espaçamento maior de jogos? Foi quando começou o Campeonato Brasileiro. Você teve o Atlético Mineiro no sábado, o Grêmio na quarta e o Bahia no domingo. E aí depois você teve os espaçamentos, jogos nos finais de semana, vindo só para o jogo do Palmeiras, que foi numa quinta-feira. Eu vejo, de repente, se você discutir 10 dias, de repente você pode discutir. Mas eu vejo que essa parada por um descanso para os jogadores, eu acho que ela é válida. Para que você possa voltar agora e voltar
para você ter aquela pegada de novo. Sim. Que agora não tem mais jeito, agora vai, E não tem mais dois parada, né? jogadores E o que ficaram, né? o Jaelson falou? Não, e ele falou Exatamente exatamente isso. isso. Ele foi essa nessa questão de linha. que É, os jogadores não dela são que máquinas precisa, e que precisam que precisa dar uma de descansada no corpo. A gente seguindo os jogadores nas redes sociais, né? A gente vê jogadores se cuidando durante essa... Sim. Mesmo de férias, mesmo viajando, a gente vê jogadores se cuidando. Como o Betão, por Como exemplo. o Betão. Sim. E aí você vê jogadores que vão voltar o quê? Com quilos a mais? E daí é isso que eu quero entender. Porque daí tu não perde só 10 dias, tu vai perder mais 10 pra recuperar. Tanto o Jaelson falou isso, quanto eu ouvi Uma o cartilha preparador lá, uma- físico do Corinthians falou no programa do Kleber Machado, que é nosso concorrente também aqui na A segunda podosfera, de que não é assim, eles ganham folga de 10 dias. Eles ganham 10 dias pra sair, mas eles ganham uma planilha. Então assim, ó, tu tá precisando perder peso, então tu vai fazer isso aqui. Tu tá precisando recuperar, então tu vai fazer isso aqui. Cada um ganha personalizado ali o que fazer nesses 10 dias. Não quer dizer que são 10 dias de né, festa e façam o que quiser. Não, eles têm a folga, mas tem o compromisso ali de seguir uma certa preparação para não voltar desse jeito. E aí ele disse que 2 jogadores permaneceram na ressacada nesse período, o Brizuela e o Léo. O Léo Goleiro? chegou... Não, o Léo O Léo lateral. O Léo lateral. lateral. O Léo lateral do Tá no Chegou- bid, né? Hoje. Não, ele saiu na quarta-feira, na verdade, Quarta? já. que jogou no Fluminense ano passado e em 2019 Ainda não jogou por nenhum clube. Então, pelo que parece, ele chegou bem fora de forma e usou esse período como recondicionamento físico e muscular, enfim. Como é que estão esses 2 atletas assim? O Brizuela ficou um período fora, né, em recuperação daquela lesão no tornozelo que ele teve lá no jogo do Bahia. E agora, aparentemente, parece que ele tá bem fisicamente. O Léo, eu vou ser bem sincero, que eu só vi o Léo uma vez. Que foi num sábado, aí num treino, que ele terminou lá dentro da ressacada e veio aqui fora, ali no campo 1, observar o treinamento. Foi ali que eu vi o Léo. E aí, nessa entrevista, eu perguntei especificamente pro Gerson sobre a condição dele. E ele disse, olha, o Léo, surpreendentemente, faz um trabalho muito forte. E em determinados momentos a gente tem que pedir para ele, tem que dar uma segurada nele, porque se deixar, ele vai embora fazendo trabalho. A gente tem que segurar para evitar lesão, então tem que segurar. E eu até perguntei se tinha a possibilidade de ele ficar já pronto na parte física para o jogo do Fortaleza, e ele disse que sim. Se tá treinando forte, não tem lesão, saiu no bid, no princípio tá à disposição. Né? Aí vem a tal da questão do ritmo de jogo, porque ele não jogou esse ano ainda. Sim. Aí vem a questão do ritmo de jogo, se bem que eu acho que nos últimos jogos, pelo menos, o Lourenço deu conta do recado ali na lateral direita. Deu conta do recado, foi bem. Vamos ver quem está aqui. Então, o Gabriel Volek Fernandes diz: boa noite, amigos. Boas-vindas à ilustre presença do nosso Jâniter, melhor repórter de campo de Santa Catarina, por muito. Um abraço aí, o Gabriel, está sempre com a gente. A Cacá de Paula também, aqui enaltecendo a presença do Jâniter. O Leandro Nascimento, boa noite, mesa. Pergunta ao Jâniter em respeito ao Alberto Valentim, que deve se apresentar amanhã na ressacada, se ele chega com algum jogador junto por indicação dele. Abraço e um beijo pra Fernanda. Vocês são muito feios. Obrigado. Obrigado, amigo. Acho que tu já tocasse nesse assunto, chega sem ninguém. Assim, eu acho que ele, se ele vai chegar com algum jogador já na mala aqui pra apresentar amanhã, eu acho que ainda não. Mas certamente, vamos pegar aí, o Vasco tá liberando alguns jogadores. Como ele recentemente deixou o Vasco, de repente ele pode conversar com alguns atletas jogadores que são da confiança dele. O que mais se fala é no Ribamar, que a torcida do Vasco não gosta muito. E dizia que era o queridinho do Alberto Valentim. É um atacante. Ex-Atlético Paranaense. Ex-Atlético Paranaense. Acho que jogou com ele no Pirâmides, inclusive. Foi revelado pelo Egito. Botafogo, se não me engano. E também, de repente, como ele teve uma passagem, fez um bom... Onde ele apareceu, podemos dizer assim, realmente como técnico no Palmeiras. Palmeiras lá tem quase um quarto time. Sim. Tem jogador, eu vejo jogadores que não estão sendo aproveitados no Palmeiras, que são alguns jogadores que podem ser aproveitados aqui, mas a gente sabe que aí tem a questão financeira, é outro patamar, é uma outra realidade. E aí o Avaí também, o tal dos jogadores de 3 dígitos, tudo bem, mas você também não vai pegar, vou trazer um jogador de 300 mil aqui pro Avaí. Como é que faz? Vai pagar? Não vai pagar. Eu sempre fui da opinião de que o jogador de 3 dígitos é aquele, por exemplo, o Guerra tá lá no Palmeiras, ele ganha 300. O Avaí estaria disposto a pagar 150 por ele e o Palmeiras 150. Eu acho que isso é um jogador de 3 dígitos interessante pra gente manejar.
não acho que o Avaí tenha condições de fazer isso. Quanto é que custa o cara? 300? Pega 300 aqui, o Avaí não vai querer. Só que a gente até também esses já tá dois jogadores, chegando perto do inclusive, fim. tiveram, né, proposta. O próprio Palmeiras tinha interesse em negociá-los, tanto o Borja quanto o Guerra, mas passou esse período inteiro e não apareceram propostas. Eu li alguma coisa a deles. respeito do Papagaio também, que é um jovem do Palmeiras. Tá no Atlético Mineiro, não tá? Acho que sim. Ele tá emprestado pro Atlético Mineiro. De repente, mas ele não vem Só sendo que a gente aproveitado. também já tá né? chegando no fim. Ele não queria pagar 300 lá em janeiro. Nós já estamos em julho. Então, assim, eu acho que inevitavelmente 150 não vai dar mais. Eu acho que é 200 pra cima. Porque outro nome- ou vai ter que trazer isso pra dar jeito e traz uns 3, 4 e faz a proporção. Outro nome que surgiu, não agora, um pouquinho, vamos botar, acho que, sei lá, um mês, no máximo aí, foi o nome do Wellington Silva, do Internacional. Mas aí o Avaí bateu lá pra ver. Com todo respeito, tá, gente? Com todo respeito. Cada um ganha o que merece, mas 400 mil. Não. E Comenta-se muito tens do a Neilton informação também. de quanto que o Inter estaria disposto a liberar? Não, essa informação eu não tenho, mas independente... Mas que seja metade, a 200 mil que vai pagar seria muito por ele. Primeiro né? que eu tenho uma opinião formada sobre a questão de salário de jogador de futebol. No Brasil. Eu tenho uma opinião formada sobre isso. Tá? Eu acho um absurdo o que se paga para jogador de futebol hoje. Aí você vai lá, qualquer jogador, ele meteu um chapéuzinho, 200 mil, 300 mil reais. Eu acho um absurdo isso. Tá? Eu tenho a minha opinião é a seguinte: o clube deveria, é claro que isso é uma utopia, mas deveria ser estipulado um teto. Deveria ser estipulado, bom, vamos botar lá 70 mil, que já é um baita de um salário, tá? Pô, que já é um baita de um realidade salário. brasileira. Isso, 70 mil reais é o teu teto. Liberando 3 jogadores acima, vamos lá, para os 3 dígitos, acima dos 100 mil. Mas você só vai poder trazer esse atleta acima dos 100 mil, mas o teu limite é 150. Eu acho que isso se resolveria, eu não sei. Mas eu acho que evitaria que muitos clubes que ficam investindo hoje 300, 400, 700, 1 milhão para o jogador, que daqui a 5, 10 anos esteja com problema de pagar um salário tá devendo salário de 20 mil para um outro jogador. Mas eu acho aí que isso deveria ser feito. Sim. Sei que é utopia, mas... Aí tu diz uma questão conjunta do futebol brasileiro. Sim, né? sim. A NBA tenta fazer isso aí isso, valer. né? Sim. Tem que fazer valer para todo mundo. Isso. Porque é um absurdo você tá pagando jogador aí que tá ganhando 200 mil, gente. Que é isso? A NBA tenta fazer isso, botando teto E salarial quem já há vê, bastante parece que tempo. todos os clubes do Brasil estão saneados e Pô, super e aí bem, né? e aí eu acho que criou até esse hiato enorme entre os grandes e os pequenos, né? Porque o Avaí vai querer alguém do Inter, do São Paulo, do Palmeiras. Nem esse emprestado que a equipe grande quer ceder, o clube tem condições de pagar porque é muito grande. Sim. Se ele ganha 400, digamos que o Inter, não, eu aceito pagar metade e vocês metade. Pô, 200 mil é muita muito dinheiro. coisa, cara. Não tem Impossível. condições Hoje, de gente, pagar. Nem o como é que Avaí, você nem o vai fazer? CSA não tem. Não tem. Então acaba rolando isso, né? Mas vamos lá. Quem mais está aqui conversando com a gente? O pessoal está perguntando muito sobre contratações, né? Mas a gente já passou aqui que não temos muito essa informação. A pessoa perguntando do Renato, se chegou a ter alguma coisa. Eu mandei mensagem pro Renato, o Renato não respondeu. Mandei mensagem também pro empresário do Renato, a única coisa que ele disse que não tinha nada para falar sobre o assunto. Mas é uma questão que tem que ser discutida, essa do Renato, né? Acho que dos jogadores que o Avaí hoje tem à disposição, eu acho que hoje o Renato caberia. Sim. Eu acho que caberia. Olha, mas só vamos trazer. Vai trazer o Renato de volta? Eu acho que é um bom nome para trazer de volta. Agora, se tem outra opção com a mesma faixa salarial do Renato, eu acho que se é uma boa opção, analisando, botar na balança, eu acho que isso deveria ser feito. E analisando, Eu acho que deve ser feito. Analisando o currículo do Renato também, sejamos sinceros, né? São 2 Série Bs boas pelo Avaí. De resto, uma primeira divisão, por exemplo, ele já tem quase 30 anos. Ele nunca foi competitivo na primeira divisão, a verdade é essa. Ele saiu super valorizado do Avaí ano passado, ganha um salário na Chapecoense que é incompatível, na minha opinião, com o futebol dele, e até por isso o Avaí também não se esforçou muito para renovar.
Mas, assim, eu não duvido que o Avaí queira pagar salário integral agora só pra trazer. Na época que ele não ficou, eu até falei, eu renovaria com o Renato porque eu tinha certeza que o Avaí não traria ninguém melhor que ele. Sim, fato. Isso é... E como não trouxe. Esse é que é o problema. Não queremos o Renato, é muito muito caro, Rodrigão, beleza, mas temos esse aqui. São o Judson e o Rodrigão tava acertado com o Avaí, né? O Rodrigão tava acertado, só que no meio do caminho apareceu o Curitiba, que aí ofereceu luvas, um pouquinho a mais, puxa daqui, pega mais um dinheiro dali, e aí o Rodrigão foi pro Curitiba. Mais acertado... O Avaí, eu não vou lembrar, vamos supor, o Avaí estava acertado com o Rodrigão hoje para anunciar ele amanhã. Só que nesse intervalo apareceu o Curitiba. Mas isso é o retorno dele. Se a diferença foi muito grande, se era um esforço que estaria dentro da realidade do Avaí, ou foi uma coisa muito foi acima? Oferecido eu não tenho o número exato, mas pelo que eu soube, o que o Curitiba ofereceu de luvas, o Avaí só podia dizer... Obrigado. Mas isso era o retorno dele depois do Avaí já não ter... Sim, para esse ano agora. Seria para esse ano. Seria para esse ano. Ali em fevereiro, aí, por ali, quando ele acertou com o Curitiba, ele estava praticamente acertado. Estava acertado o retorno dele para a ressacada. O do Rodrigão, eu não sei se eu posso falar. Isso eu já soube de uma história assim, bem diferente dessa. De histórias entre os presidentes. Informações internas entre presidentes, e para variar o nosso foi lá e... querendo assim, é natural. A questão não é nem comissão, é que assim, é natural tu subir da Série B, Série A, tu vai pagar um pouco mais no salário do empréstimo. Claro. E o Rodrigão era emprestado do Santos. E foi o que o clube lá do Santos propôs. Vocês estão pagando isso, agora eu vou querer isso. Vocês estão na Série A, subiram, estão ganhando mais, então vocês pagam isso. E o que eu soube não vou pagar nada mais. E aí foi o Curitiba e pagou o salário todo. Tem informações de que o presidente teria dito que pelo mesmo salário conseguiu um centroavante muito melhor que o Rodrigão. Também. Temos até hoje aí com o Daniel Amorim, agora tem o Brenner, né? Mas... É típico. Eu acho que assim, ele desde o começo do ano, desde essa história dos 3 dígitos, ele começou com uma ideia de que eu não pago comissão para empresário, não negocio com um clube tal, não falo com o empresário X. Ele vai reduzindo o mercado até ficar sem opções. Não paga auxílio moradia. Até ficar sem opções. Então, infelizmente, assim, não é o Batistotti ou o Avaí que vão ditar as regras do mercado. A gente não tem peso para isso, entendeu? Então, acho que faltou um pouco de traquejo nessa negociação. Tem uma outra pergunta aqui do Diego Pinheiro, dizer que o Marquinhos tem sido uma decepção pelo conhecimento e influência que ele tem com jogadores e clubes no Brasil. Achei que seria mais fácil conseguir alguma contratação interessante. Eu queria perguntar pro Jâniter, que está aí, vive o dia a dia do clube, como é que funciona o departamento de futebol, assim, lá dentro, né? O Marquinhos dá expediente lá, se é o Jocely, como é que é a conversa? Enfim. Não, o Marquinhos dá expediente lá, o Marquinhos está diariamente na ressacada. O diretor de futebol é o Jocely, o gerente de futebol é o Marquinhos, então, você pegando a hierarquia do clube, hoje o Marquinhos estaria um cargo abaixo do Jocely. Mas o Marquinhos, ele está lá, dá expediente. Gente, o Marquinhos acabou de pendurar a chuteira, né? E ele mesmo citou isso. E ele sabe que para essa nova função, para trabalhar na gestão do futebol, ele disse que precisa estudar, claro, aprender um pouco mais, fazer cursos, e ele disse que vai fazer. O Avaí também colocou abriu a porta para ele poder fazer isso. Eu acho que o Marquinhos vai fazer isso. Então, gente, ele ainda está naquela... Veja bem, eu não estou aqui para defender o Marquinhos, não. Só estou dizendo que ele está ainda naquela transição. É um período de transição que ele sai do campo para assumir uma função de gestor do futebol, né? Entrar na área do departamento de futebol. Só que aí você pega, num ano que você começa bem, o Avaí começou boa parte do ano dos 33 jogos, vamos botar aí, 60% do ano o Avaí foi bem. Onde ele chegou a ter um dos melhores ataques do Brasil, melhor defesa, um dos principais artilheiros, que era o Daniel Amorim, só que foi campeão catarinense em cima da Chapecoense. Só que depois, quando ele entrou pro Campeonato Brasileiro, encontrou aquela situação que a régua é muito mais acima. Alta. A régua é muito acima. E aí ele encontrou a dificuldade, que é muito natural, porque, na minha avaliação, o único campeonato regional que você pode fazer um comparativo, e ainda não é tanto assim, é o Campeonato Paulista. Nenhum outro você pode tomar como base. Não é mais parâmetro. Mas só que isso não é de hoje também, não. Não, isso é muito de hoje. Tempo, então, isso faz muito tempo. Aí se tem alguém dentro do Avaí que acreditou nesse canto da sereia, de dizer que ganhamos o estadual
E beleza? Não, isso aí ninguém, Entendeu? todo mundo é ciente que não. Todo mundo é isso aí ciente que não. Agora, então, gente, o Marquinhos saiu do campo há pouco tempo e ele tá ainda naquele trabalho de tentar entender aquilo ali. E eu acho que o Marquinhos, aos poucos, ele vai entrar nisso aí, vai usar também a influência que ele tem como jogador de futebol, de conhecer grandes jogadores e tentar trazer alguns atletas para a ressacada, como ele foi, por exemplo, participou para trazer o Douglas até agora, que ainda não aconteceu no Avaí, mas ele participou diretamente para isso, né? O Vladimir. O Vladimir. Eu só tenho. Eu concordo com tudo isso. Eu só tenho uma ressalva que é o seguinte: ele está aprendendo a ser gestor do futebol, gestando um time da primeira divisão. E isso tem que ser levado em conta. Eu acho que se a ideia do Avaí é preparar o Marquinhos para ele um dia assumir esse departamento, era o seguinte, ó, Marquinhos, pega esse dinheiro aqui, tu vai lá ser auxiliar do Rodrigo Caetano, que é um grande gerente de futebol do Brasil, tu vai passar 6 meses com ele lá e tudo mais. Agora ele tá trabalhando, ele tá aprendendo a ser gerente, sendo gerente. Então acho que isso é uma coisa que também a gente tem que levar em consideração. Ele tá no ambiente de cobrança, onde ele deve ser cobrado. Claro, e ele vai ser cobrado porque o resultado dentro de campo não está vindo. Exatamente. E aí a cobrança vem para cima de todo mundo. O próprio presidente cobrou, né? Eu tenho até a minha ressalva com relação ao seguinte, o Marquinhos tem conhecimento, jogou, isso não tem a menor dúvida. Só que o quanto isso é determinante para tu estar no topo de um executivo de futebol. Porque assim, se a gente for levar ao pé da letra, o Marquinhos conhece gente no Grêmio, por exemplo. O Marquinhos sai do Grêmio no jogo de inauguração da Arena, e foi em dezembro de 2012. Já faz 7 anos isso. O presidente não é mais o mesmo, o gerente de futebol não é mais o mesmo, nem o estádio é mais o mesmo. E assim, o Marquinhos tem trânsito para chegar no Grêmio hoje, bater na porta e fazer levantamento de jogadores, quero esse, quero aquele. O Grêmio, se fosse emprestar um jogador pro Goiás por 100 mil, ele vai emprestar por 50 porque é o Marquinhos. Eu vejo muito torcedor ter essa ilusão de que o Marquinhos é um grande nome do futebol brasileiro. Isso quer dizer que as coisas serão facilitadas, os clubes vão abrir a porta para ele e ele vai conseguir ótimos negócios por causa disso. E eu não vejo essa realidade. À comunicação. Eu acho que ele vai ter aquela porta aberta de conseguir chegar. Então, nos clubes que ele já passou, por exemplo, ou com mas ele assim, já conhece do futebol. Não que isso seja determinante, mas, por exemplo, vai a Fernanda lá bater na porta, o cara não quer nem conversar. De repente. Eu não sei. Se alguém se apresenta como gerente de futebol do Avaí, independente de ser o Marquinhos ou não, ele tem um peso. Uma conversa já é diferente. Eu acho que tem um peso diferente, sim. Só que não que seja determinante para, não, vai levar se não pagar. Tem que pagar. Que eu digo? Não existe. Meu produto tá aqui, meu jogador tá aqui, ele vale tanto. E não existe esse negócio que às vezes o presidente quer fazer de porque eles ficam anunciando que o Avaí quer trazer, daí vai outro e traz. Gente, isso não existe. É óbvio que aquele empresário está oferecendo o mesmo jogador para 10 clubes. Sim. E quem paga mais. O Avaí às vezes cai na besteira de dizer o seguinte, eu tô negociando com o Vinícius, aí deu na CBN, agora vai vir um Fortaleza e vai levar. Como se o Fortaleza ficasse no rádio escutando. Assim, eles escutam bastante lá. Sabe? Não, eu só quero dizer com relação ao Marquinhos é o seguinte, o Marquinhos fez a sua carreira, a maioria no Avaí. O Grêmio é o segundo time que ele mais jogou. Ele fez em torno de uns 80 jogos. Quantos jogadores fizeram 80 jogos pelo Grêmio? Ele passou pelo São Paulo em 2004, lá com o Cuca. Tu acha que o Marquinhos hoje chega no São Paulo falando em São e Paulo, tem todo esse trânsito que as pessoas imaginam que ele vai ter porque ele jogou lá uma vez? Então, acho que é um pouco isso. Há essa esperança, acho que reside muito a esperança nele, e eu não acho que ele é culpado de nada, não. Acho que, de fato, tem que dar condições para ele trabalhar. Só que eu queria ver que o pessoal tivesse um pouco mais pé no chão com relação a isso. O fato dele ter sido um grande jogador não vai fazer dele um grande gerente. Se fosse assim, o Pelé teria sido o gerente de futebol mais requisitado do mundo. Ou o melhor técnico. E hoje existe todo um preparo técnico e científico para esse tipo de cargo, né? Sim. Cursos de capacitação profissional, enfim. Até porque as habilidades são outras, né? Sim, completamente. Não é porque tu foi um grande aluno que tu vai ser um grande professor, não tem nada a ver. Faço a ressalva também de que o Avaí tem um cara que seria para ser o experiente no departamento de futebol, que é o Joselito Santos. Sim. Talvez a visão do presidente fosse, o Marquinhos vai ser vou botar ele de gerente como meio que um auxiliar apesar de certamente tem funções autônomas, né?
distintas, mas meio que como uma linha auxiliar, e o Josely seria o meu cara do departamento de futebol. Eu não sei se isso acontece, porque na verdade a gente sabe que o presidente é bem centralizador, né? As decisões passam muito por ele, apesar do famoso comitê de contratações. É um grupo do WhatsApp aí com Um grupo Com 4 do WhatsApp, pessoas. a reunião Será de segunda, que né? saiu alguém, entrou outro? Como é que Cara, tá? deve Geninho ter saiu o- do grupo. Deve ter, sei lá, o Silas ainda nesse Ah, grupo. o né? Roberto Valentim Esqueceram entrou no grupo. de tirar. Mas- O Ariel Pranteda tá aqui, boa noite, desde a fria e chuvosa Grande Buenos Ariel. Aires. O Havaí não poderia procurar jogador no mercado uruguaio? Tem muitos e bons e ainda estão na janela. Que é o questionamento aí do Ariel, sempre defendemos essa ideia. E né? a barca que tá saindo do São Paulo, não vem ninguém? E Pois os é, valores? você falou no Júnior Tavares aqui, que é um lateral do São Paulo. Já não tem alguma informação. É o Nenê e o Jusilei, os outros 2 jogadores foram liberados E para... o Bruno Pérez, né? E o Bruno Pérez para eles definirem o futuro deles, né? Agora eu pergunto para vocês, os 3 caberiam no Havaí? Não, Ou um deles, pelo menos. Tecnicamente caberiam. O problema é o valor que o Havaí vai pagar por eles. Né? Exatamente. É, O Nenê, por exemplo, resolveria um problema do Havaí hoje? Não. eu acho que não é o principal problema do Havaí. Aquele setor meio central de criação, o engate ali. Eu ainda defendo que o João Paulo é útil nesse setor mais centralizado. Eu acho que o grande problema do Havaí está nos extremos, ou na... Como é que é? Os extremos desequilibrantes, os externos Isso. desequilibrantes. Eu acho que dois pontas ali seria muito importante, muito determinante. Eu acho que o Havaí identifica mais ou menos dessa forma. No setor de meio campo, na minha opinião, hoje a maior deficiência é um segundo volante. Porque o Matheus Barbosa não vem correspondendo. O Pedro Castro claramente foi definido que a posição dele hoje é 5, é o primeiro volante. E essa posição pra mim tá bem deficitária. Não sei se o Havaí identifica E o dessa Jusilei forma. não poderia vir daí pra esse lugar? Eu não vejo, assim, com o atual elenco que o Havaí tem, o Jusilei entraria ali. Eu acho que vocês Eu estão entraria. sendo criteriosos Não, demais, eu né? acho que- bem, eu acho Mas que é um cara que vai por R$200 mil. não é um cara barato. Não é um cara barato. Pro elenco que o Havaí tem, eu acho que caberia. Eu acho que o Jusilei caberia. Mas também, mas você vai ao mercado, eu vou trazer o Jusilei. E aí? Pra mim, eu digo, bom... Mas tu vai ao mercado hoje e vai trazer quem? É quem tá no O problema mercado. é que... A gente tá com um leque agora que é reduzido. Tem o mercado da Série B, né? E outra que... E uma barca do Havaí pra sair. Eu acho que isso também teria. Pelo importante. menos uns 5 eu acho que nomes alguns ali jogadores, acho que que deveriam... Eu acho que o Havaí deveria... Isso também, eu acredito que isso também deve estar sendo Aí, analisado. pois né? é, aí os 5 que saem, pelo menos um dá. Juntando salário. Você saindo, liberando alguns jogadores, atletas que não vão ser aproveitados, Empréstimo. acho que aí sim, você dá uma enxugada no elenco, você tira alguns jogadores que não serão aproveitados, e aí você pode trazer, por exemplo, só um exemplo aqui, você tira, por exemplo, 5 atletas, você pode trazer 2. Isso. De repente, com um salário um pouquinho mais alto. Sim. Eu acho que isso é possível de fazer. E eu acredito que isso também esteja sendo analisado. Até porque não Tem é alguém lá nada... com contrato próximo de vencer? Não, quem tinha era com contrato... Jones já saiu. É o Jones que saiu, agora que os jogadores com contrato terminando no fim do ano, né? E que não é nada, o Havaí contratou 16, 17 jogadores. Então, assim, e tá sendo aproveitado quantos? Eu acho tem, que né? realmente tem que analisar também quem vai sair. Sim, Tem E jogadores traz. aí como o Gladson, por exemplo, nosso terceiro goleiro. Seria Paulinho, titular que em chegou muitos do times. Marcílio, Luanderson, É, o eu Julinho. O Luanderson, na estreia dele, ele foi mal no jogo lá contra o Bahia. Depois Nos teve- treinamentos, como é que... Não, mas depois ele teve a infelicidade de machucar, né? Ficar um período fora. Ele teve uma pancada no joelho, um estiramento que ele teve com o Jô num treino. Ele bateu o joelho com o joelho no treino e ficou um período fora aí. Agora, aos poucos, ele foi voltando. Eu sei, vou repetir aqui, né? A gente não pode basear o Campeonato Catarinense por uma Série A de brasileiro. Eu vi o Luanderson jogando, principalmente aquele jogo aqui na ressacada. Acho que o Luanderson foi muito bem naquela partida contra o Havaí. Mas eu acho que o Luanderson deve ter mais oportunidades. Mas ainda não sei se vai resolver o problema. Concordo contigo. O Judson saiu e o Havaí não achou substituto. Sim, sim. Perfeito. Aliás, eu acho que dos que saíram, o Havaí não achou substituto. Não achou ninguém? Não, exatamente. Tanto que a Isso gente, aí. Não a só gente já dos comparou, atletas, já dos comparou atletas aqui Renato, Guga, Judson, Judson, Rodrigão, Rodrigão, Rômulo. Rômulo. jogadores que saíram Desses 5 a gente não e o achou Havaí nenhum. não conseguiu achar o substituto. O alemão saiu também, seria titular. Mas ele E já o, mais e no o meio do Brenner, ano, e o né? Brenner, segundo informações também, 3 dígitos.
O Então, Brenner, a gente já tem jogador de 3 dígitos aí. O Brenner que está com uma pequena inflamação no adutor da coxa, vai ter um trabalho ao longo aí da intertemporada um pouco mais cauteloso, segundo o Jailson Ortiz, não dá para fazer um trabalho forte diariamente com ele, correndo o risco de uma lesão um pouquinho mais séria, então o Brenner vai ser um atleta que vai ter uma atenção especial ao longo dessa pré-temporada, lembrando que ele está à disposição na parte de cartão, né, porque ele não jogou com o Palmeiras, como o Luan Pereira também não, os dois estavam suspensos. Sim. Eles ficam à disposição. Agora vamos ver se o Brenner, até o jogo com o Fortaleza, se ele vai estar 100% recuperado. Tocasse num ponto interessante, que é a questão do Jô. Ele se despediu aí nas redes sociais. Eu até mantive um contato com o Avaí, porque eu estava na redação da rádio, porque antes de sair para vir para cá, eu estava dando uma olhadinha nas redes sociais e vi lá no Instagram o Jô se despedindo. Né? Depois de 2 anos no Avaí, ele saindo, ele até teve um problema, teve um imbróglio até para sua permanência no início do ano, assim que ele voltou que o Avaí voltou da Taça São Paulo, se ele ficaria ou não, o Avaí resolveu o problema, mas agora ele se despediu. Eu mantive o contato com a assessoria do Avaí, que ficou de dar uma resposta aqui pra gente. Eu vou até dar uma olhada no meu WhatsApp, ver se pintou alguma coisa aqui. Aqui a informação é ao vivo, amigo. Ao vivo. Tá pensando o quê? Enquanto o Jâniter olha ali, eu vou fazer o jabá. Não veio nada ainda não. Não? Uma informação. Mas a notícia é essa, o Ele Jô se despediu do Avaí através do seu perfil lá no Instagram. Então, para você que está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue 33750040 e saiba mais. Obrigado aí a Carla do It's Coworking. Estamos aqui nesse belíssimo espaço, trazendo mais um troféu debate para você. Agora o Jâniter está aqui, né, que é setorista, e a gente vai entrar um pouco no assunto da profissão em si, né, Jâniter? A gente tem essa curiosidade, muita gente da torcida às vezes reclama, pega no pé, mas como que é esse trabalho diário, assim, da pessoa que cobre dia a dia, tem como pauta única, vamos dizer assim, falar do clube, falar do Avaí? É um trabalho assim, é um trabalho que é legal, eu gosto de fazer, né? Eu já estou em rádio aí, se botar desde a época de técnico, como operador de áudio, eu venho lá de 93, né? Em rádio. Então, efetivamente, cobrindo clubes, aí eu venho de 99, 8, 9, acho que é isso aí. Quando eu comecei lá com o Criciúma, cobri o Próspera também, hein? Cobri o Esporte Clube Próspera. Está de Mauro Balcini. Está entregando a idade aí, hein? Time do meu pai lá, torcedor do Esporte Clube Próspera. Mas você tem que se dedicar muito. Você tem que se dedicar, porque você tem que estar todo instante, até na tua folga, tu tem que estar ligado, porque muita coisa acontece, às vezes a informação cai no teu colo quando você está de folga ali, assistindo um filmezinho, coisa rara, eu não assisto filme, difícil, porque lá em casa é futebol e o pessoal pega no meu pé, e é futebol e outros esportes, enfim. Mas é legal, é cansativo, às vezes ele te tira até um pouco te tira um pouco do sério, às vezes, mas tem que, para quem tem essa vontade de fazer tem como meta trabalhar no setor de um clube, seja o Avaí, seja qualquer outro clube, ele vai ter que se dedicar, sabe que vai ter que abrir mão de muita coisa. Vai ter que abrir mão do teu feriado, vai ter que abrir mão do teu churrasco do fim de semana, daquela tua pelada de sábado à tarde ou de terça à noite. Então, você vai ter que abrir mão disso. É porque o futebol acontece nos períodos de folga, né? Sim, exatamente. Da população normal, vamos dizer assim. O futebol, para quem é o setorista, o futebol não está naquele espaço das 3h30 às 18h, quando é o horário do treino, das 9h30 ao meio-dia. Está ali, mas tem o seu complemento. Tem o seu complemento, que pode ser do meio-dia às 3h, ele pode ser das 18h às 22h, acontece muita coisa. E no clube tu tá diariamente, gente? Tu vai lá, tem treino, hoje foi a representação e durante a semana vai ser treino, vai viajar para Águas Mornas. Tu vai junto? Eu vou acompanhar, eu só não estou no dia que eu estou de folga. Tirando a folga, eu estou presente. Eu estou presente acompanhando o treino. Às vezes acontece o seguinte, vamos pegar o Campeonato Brasileiro, acontece o seguinte, o Avaí treina, vai jogar, vamos para um exemplo aí, jogo de Fortaleza. Ele vai jogar, vai treinar sexta de manhã, mas vai viajar no começo da tarde. E às vezes a empresa bota o voo na sexta de manhã. Aí eu perco o treino, aí é por conta da viagem. Sim, da logística em si. Isso vai em todos os jogos fora hoje. Vou em todos os jogos fora. Esse ano eu só não estive, deixa eu puxar pela memória, só no jogo do Vasco do Campeonato Brasileiro, aquele 1-1. Eu não estive naquele jogo
porque foi o Cadu Reis, nosso companheiro, ele fez o jogo lá no domingo e depois emendou pro jogo do Figueirense na terça-feira. Então, por isso foi por questão de logística que ele fez o jogo. Foi o único jogo que eu estou lembrado agora que eu acho que eu não estive presente do Avaí nessa temporada de 2019. Chegasse a trabalhar como narrador também, né? Também. Eu vim para Florianópolis, quando eu vim para Florianópolis em 2006, eu trabalhava como narrador na Rádio Ilha Negra lá em Criciúma. Aí eu vim na época para a Rádio Bandeirantes, com o Miguel Livramento trazendo para cá. Aí depois, 2006, 2007 eu fiquei lá, depois 2007 eu fui para a Rádio Guarujá, onde eu fiquei até 2010, exatamente na parada da Copa de 2010. Aí onde eu fiz... O último jogo que eu narrei na Guarujá foi na ressacada Avaí 0, Fluminense 3. Eu lembro que tu narrasse aquele Avaí. Mas esse ano o Janiter narrou também. E eu tava junto. Feminino. Tá pensando o quê? O Avaí... Fizemos o jogo juntos. Fizemos o jogo junto. Essa comentarista aí. Foi muito legal fazer o jogo. O Janiter narra bem pra caramba. O Beno Kisser aqui, ele lembra de um jogo que segundo ele, tu narraste, descesse correndo a arquibancada pra entrevistar, que foi na Viraiense e Avaí. Rapaz, como é que foi essa resenha? Foi o melhor trabalho. Tu narrou, entrevistou, é tipo bater o escanteio e fazer o gol de cabeça. Como é que foi essa história, esse jogo foi lá em Naviraí. O jogo, Avaí na Viraiense, Copa do Brasil, foi 4-1 pro Avaí naquele jogo. Aí era quando tinha aquele regulamento que se você vencesse por 2 ou mais gols, não tinha o jogo da volta. Né? Não era jogo único. Então realmente isso aconteceu, eu fui sozinho para aquele jogo e o jogo tava 4-1 já pro Avaí. Aí 43, 44 segundo tempo, eu fiz o jogo, eu tava com tudo pronto para descer, deixei todo o material pronto. Então o jogo tava acontecendo, eu fui botando a mochila nas costas, fui me preparando todo e saí narrando o jogo. Aí o jogo parou, deu uma falta, alguma coisa assim. Eu saí da cabine e fui narrando o jogo pela arquibancada. E o pessoal me olhando, mas o que é isso? O cara narrando. E aí eu cheguei na parte de baixo, aí tinha uns tapumes e eu não conseguia ver o jogo. Não tinha como ver o jogo. Então eu fui falar, vai estar classificado, 4-1, não vai ter jogo da volta, 45 e tal. E até que eu cheguei no portão, que ficava pertinho ali da bandeirinha de escanteio. Eu entrei no campo e disse, beleza, o goleiro do Avaí já tá aqui. Eu não lembro quem era o goleiro na época. 2010 isso? Não, 2. Quando é que foi o jogo da 2011. 11, 12, eu não vou lembrar agora exatamente. Tem que procurar que a minha memória para isso. Foi na Copa do Brasil que o Avaí chegou na semifinal, não? Eu não vou lembrar isso, né? O Felipe não veio. E aí, quando eu disse, vou pegar o goleiro aqui do Avaí, já vou entrevistar. Quando eu chego na bandeira de escanteio, o juiz acabou o jogo. Ele acabou o jogo aos 45 e alguma coisinha ali, ele acabou o jogo. Foi 2014. Não faz muito tempo. E aí, rapaz, o goleiro saiu. Era o Diego, o goleiro. Diego, ele saiu. Eu ia dizer. E não deu tempo pra eu pegar o Diego, porque eu tava vindo. E os caras, e o vestiário era do outro lado. O Pingo era o técnico do Avaí. O vestiário era do outro lado. Então, pra eu pegar os jogadores e sair, eu tive que sair correndo por trás do gol. A gente não podia atravessar o campo. Eu saí correndo, com mochila nas costas, equipamento, e acabou o jogo. E você imagina você correndo. Aí eu tô aí falando e você sai, dá toda a volta. Eu já não aguentava mais, né? Quando eu vejo o primeiro que aparece. Rapaz, esse é um tipo de jogador que a gente vai sentir saudade. Kleber Santana. Kleber Santana, que era um cara fantástico, um cara sensacional. Fez gol nesse jogo. Fez. O Kleber Santana chegou, ele viu que eu vinha correndo. O que ele fez? Que eu já estava abafado. Eu meti o microfone, essa classificação, Kleber. E de maiar assim, em pé. E ele começou, só que aí vem o bastidor que o pessoal não sabe, né? Ele viu que eu tava, como eu cheguei morto. Ele disse que ele falou e só foi falando assim, fica tranquilo que eu vou falar aqui, né? Ele foi falando e só foi fazendo gestual. Até que chegou o momento que ele perguntou, tá bom? Aí eu disse, recuperei o fôlego. E aí eu saí, entrevistei mais 1, 2, 3 jogadores e por último sobrou quem? O Marquinhos, que é outro que gosta de falar bastante, também me ajudou bastante. Mas essa experiência foi muito legal. Foi muito legal essa aí lá Por falar nisso... Lá em Naviraí, que eu entrei depois acompanhado do nosso grande Marcelo Pellegrinotti, que trabalhou na Rádio Guarujá, está lá em Canguçu, no interior do Rio Grande do Sul, do lado de Pelotas. A gente retornou junto para Dourados. A gente ficou num hotel em Dourados, que fica 1 hora de Naviraí. Só que antes, pelo horário, vamos parar aqui no restaurante, vamos comer alguma coisa aqui, porque vamos chegar lá e não vamos encontrar nada. Entramos no restaurante, pedimos, queremos fazer aí um lanche e tal. Depois de 5 minutos veio o garçom.
Infelizmente o chapeiro já desligou tudo ali, então não tem mais o que fazer. Tá, mas tu espera a gente entrar, pedir, ficar 5 minutos aqui para depois dizer que não tem? Não tem nada. Meu Deus, que aventura, né? Histórias da bola. Fala, Vini. O Renan Andrade lembra aqui também que o Jâniter colaborou com o Troféu Avaí esse ano, lá contra o Real Ariquemes. Ah, foi mesmo. Deu as notas lá, né? Tivemos transmissão e o Jâniter, juntamente com o Paulo Branco, Isso. deu as notas lá para o nosso banco de dados aí. E o Fabiano Linhares também entrou aqui, tá assistindo. Opa, O grande Fabico. concorrência? Concorrência? Não, o Fabiano tá Esse junto programa aí. tá demais, hein? Já participei do programa dele também. Pois é. Eu quero dizer, Jâniter, que assim, ó, nós estamos com o Troféu Debate há 3 anos. Não recebeu um convite nem pra ir na padaria. Fernando fica... Participa de 4 ou 5, já tá no Fabiano Linhares, já tá... O cara escreve coluna no Hora de Santa Catarina, tudo solenemente desprezado. Né? Eu tô escrevendo até no Diário Catarinense já. Então, assim, né? O... A agenda da Fernanda é brincadeira. Tá. Não é? A gente soltou nas redes sociais que ia receber o Jâniter aí à tarde e o pessoal deixou algumas perguntas, né, Vini? Manda lá Isso. como é que foram as perguntas dos amigos internautas. O Rafa Carvalho perguntou o seguinte: Jâniter, sobre a estrutura do clube, o que pode ser melhorado? Os times da base são muito bons e os resultados aparecem, de fato. E sabemos que parte disso vem do investimento do CT. Mas e a infraestrutura? Tem projetos em andamento? O que foi feito já é suficiente? Abraço a todos. Um abraço, né? Eu acho, o Avaí tá fazendo uma melhora agora na sua academia. Ali no clube. Tá sendo, todo o material está sendo adquirido, está sendo ampliada a academia da Ressacada. Eu não sei qual é aquele portão, eu não guardo o número, né? Aquele portão que quem Da entra... curva lá, né? Isso, Lá lá na embaixo. curva, ali por trás do CT, quem acessa por É ali... o C, seria, na verdade. Setor C, isso, ali pro Isso. setor C, ele pode observar que tem uma obra em andamento ali é a ampliação da academia. Saída 4. Ali, isso, acho que é a saída 4 Saída ali. 4. E aí, eu acho que isso é legal, o trabalho fazer uma melhora na academia, isso está sendo feito, novos equipamentos já foram inclusive adquiridos, esses equipamentos que vão ser colocados ali à disposição dos atletas. E eu acho que isso até é uma coisa que o Geninho falava bastante. Eu acho que o Avaí tem um bom CT, mas eu acho que o CT poderia ser fechado. O Avaí sim. deveria trabalhar para fechar aquela estrutura. E acabaram de trocar por do CFA. gradil de novo, né? Eu acho que deveria. Já tivemos aí, eu soube de uma história aí. Na época do Zunino teve inclusive a ideia de um outro terreno, né? Sim, Ficaria lá na Campeche. Tapera, Seria na no Tapera, final. isso. Tapera. Seria lá pra Tapera e ali o Avaí negociaria, faria hotel, Sim. enfim, aconteceria uma Na outra época da obra ali. Gengong também ia ter muita coisa ali. né? Isso. Mas eu acho que você fazendo, eu acho que o CT, o Avaí, ele é bom, tem um bom CT, vai ser a sala de imprensa agora vai ser naqueles containers que foram colocados lá, né, que vai ser uma homenagem, o nome já está lá, uma homenagem à Dona Lourdes, né, ela se entregava ao Avaí, eu acho que uma homenagem muito justa, aquele espaço ali para Dona Lourdes. E a imprensa vai ser ali, o vestiário para o pessoal, para treinos da base, vai ser ali também. Eu acho que você fechando também aquele CT, eu acho que vai dar um pouco mais de tranquilidade do trabalho, ali, privacidade, não só para o time profissional, mas também para a garotada lá da base. E um setorista falando isso é porque o cara é Conhece. isento mesmo, né? Eu acho que isso precisa ser feito. Sim. Eu acho que isso precisa ser feito. Eu acho que isso é legal para melhorar a estrutura. Eu acho que isso é bacana, é importante. E pra Claro, você poupar tem a ressacada, o gramado da ressacada também, né? Isso. Sempre Se tá treino fechado, se for sempre. ver CT de São Paulo, Palmeiras, até que fica um do lado do outro lá, é completamente fechado. Não Sim, tem acesso. Sim, Não é? Tipo, ali não. Ali qualquer um parou, fica ali na grade e o Aue tá feito. Então não sem tem. contar que o treino tá correndo, passa o cara lá, xinga, o outro Aham, grita. exatamente. Assim, buzina, manda o cara lá pra... Né? Assim, Aquele pra lugar. torcida Isso. é legal, porque a gente tem um acesso que em muitos outros clubes talvez não tenham. Não, é verdade. Né? Então, assim, falando de torcida, é bom, mas com certeza esse ponto que tu levantou faz mais sentido e uma privacidade, melhora o Claro. trabalho, tudo. O Eduardo Guedert, nosso amigo aí, Patrão. perguntou pro Jâniter se ele já se deparou com algum jogador mal educado, grosseiro, assim, com setoristas. Ou... Rapaz, Que não gosta da entrevista, que não... eu não tô lembrado agora, assim, de... mais marrento, assim. Marrento Tem você vários. Marrento você encontra vários, que eu não vou nem... Aí eu não vou lembrar, vou pegar aí o Rogério Ceni, que tem ouvido seletivo, né, que eu fui fazer uma pergunta pra ele lá em Fortaleza ano passado, isso, ano passado, que o Avaí, eu não sei se foi no jogo, no jogo do Figueirense,
que o jogo terminou empatado, só que naquele jogo... 1-1, o Pio fez um gol de longe, não foi de falta? Não foi uma coisa assim. E aí, naquele jogo, o Fortaleza chegou a 21 rodadas de forma direta na liderança do campeonato. E eu fui fazer pergunta pro Rogério Ceni, eu fazia pergunta para ele, vem cá, Rogério, terminou o jogo, você chega, isso na entrevista coletiva, você chega a 21 rodadas de forma direta na liderança do campeonato e o torcedor acabou vaiando ao final do jogo com esse empate. Ele disse, não teve vaia. Eu disse, não teve vaia. Claro que teve vaia, como que não? Ele, não teve vaia. Eu disse, não teve vaia. Sim. Aí ele disse, não, então eu vou dizer o seguinte, eu acho que o torcedor veio aqui, aplaudiu e gostou. E aí foi o cara tem ouvido seletivo. Sim, agora, a vaia ele não ouve? O Rogério Ceni é chato. Polêmico. Vamos combinar, né? É chato. Super vitorioso e tudo, mas às vezes ele tem isso. Aliás, já que entramos nesse assunto, né? Acho que tem muita gente que ainda tem essa confusão, né? Essa crítica não só do jogador, mas muito torcedor também carrega consigo essa ideia de que o setorista é uma espécie de assessor de imprensa do clube. Ele só tem que falar coisa boa, não pode fazer pergunta capciosa, enfim. Como é que tu lida com isso, Jâniter? Esse é um negócio que a gente tem que cuidar muito, né? Porque quando eu tô há 4 anos, eu tô direto no Avaí fazendo... Tô há 4 tempos... 4? Isso, tô na minha 4ª temporada, 16 pra cá, só fazendo Avaí. Isso é uma situação que o cara tem que tomar muito cuidado, tem que saber separar. É aquela velha história do amigos, negócios à parte. Porque tem profissional que entende. Quando você faz uma pergunta que às vezes é para elogiar, para você falar alguma coisa boa, porque está acontecendo uma coisa boa. Mas tem jogador que não entende. Quando você vai fazer a primeira crítica, quando ele não rende, quando você vai fazer a primeira crítica, ele não gosta. Pô, é meu amigo e tal. Não tem essa de amigo. Você ali é questão de respeitar. Você vai criticar. Porque eu vejo assim, você vai fazer... Eu, pelo menos, eu sou assim. Eu vou criticar o profissional. Se ele vai bem, eu vou elogiar. Se ele vai mal, eu vou criticar. Estou fazendo uma crítica ao profissional, ao jogador profissional. Eu não estou fazendo uma crítica à pessoa. Então a crítica sempre eu vou fazer. A crítica positiva, ele vai bem, eu vou criticar. Por que eu vou falar mal se ele está indo bem? E se ele está indo mal, por que eu vou falar bem se ele está indo mal? Então tem jogador que não entende isso. Tem outros que sabem lidar muito bem com isso. Ele sabe lidar na hora boa, ele sabe responder na hora ruim. Mas tem muito jogador, muito treinador que não sabe administrar isso. E entender também o que é um fato, né? O Avaí está 11 jogos sem... 12 jogos sem vencer. É um fato. É um fato. Não é uma opinião do Jâniter ou de qualquer outro setorista. Então, se ele levanta esse assunto numa coletiva... Pô, tá torcendo contra, pô, tá tumultuando. Não, cara, é um fato. Fato. O torcedor tem essa... Como é que tu lida isso, tipo, com os torcedores? Porque tu falou ali com os jogadores. Tem os jogadores que sabem levar, assim como tem torcedores que acham que, não, aquele setorista, então ele é torcedor do Avaí. Aquele narrador, ele grita um gol lá, olha, o tom ele sobe um pouquinho mais. Então aquele narrador é figueirense, aquele lá, e a gente sabe que isso acontece direto. As pessoas tendem a taxar o cara de torcedor e esquece que eles estão ali cobrindo o clube e trabalhando. Primeira coisa é profissionalismo. E o papel do setorista, a meu ver, e o Jâniter me corrija, é levar a informação pro torcedor. Exatamente. Não é ser assessor de imprensa do clube, uma informação que só levantar a bolinha. Não, aí vai pra coletiva só levantando bolinha ali pro pessoal cortar. Não é assim. Eu estou ali para trazer informação. Claro. Para trazer informação pro torcedor, ele quer saber do clube, ele quer saber se o clube tá mal, ele quer saber o que tá acontecendo. Se o clube tá bem, ele também quer saber o que tá acontecendo. Então eu tô ali para trazer a informação. Agora, sobre essa questão do torcedor, primeiro, eu respeito o torcedor. É a opinião dele. E a gente sabe que o torcedor ele é movido pela paixão. Ele é movido pelo coração. E isso aí me cabe respeitar e eu respeito a opinião do torcedor. Desde que o torcedor também... Ele vai fazer uma crítica, eu aceito crítica de torcedor sem problema nenhum, a crítica construtiva, eu aceito, desde que o torcedor ele faça a sua crítica de uma forma educada, que ele não venha com agressão verbal, essas coisas, eu acho que aí não é legal. Aí a crítica, e eu não sou muito daquelas, por exemplo, em Twitter, por exemplo, eu não sou muito de bloquear não, viu? Apesar de ter muito torcedor em todos os clubes, todos os clubes, Jâniter Mauro César. Eu não sou de bloquear. Se puxar direitinho pela memória, dá pra botar, não enche uma mão aí se eu bloqueei alguém. Não enche uma mão. Então, não sou de fazer isso. Porque eu respeito a opinião do torcedor. E aí eu tenho que falar que eu sempre recebo muitas críticas
construtivas, e aí eu acho isso legal. E ao mesmo tempo eu também acho muito legal todo o carinho que eu tenho pelo torcedor. Eu vou falar aqui que o assunto é mais a torcida do Avaí, está voltado mais à torcida havaiana. O carinho que eu tenho pela torcida do Avaí, eu acho que isso é muito legal. E eu acho isso, e eu tenho só a agradecer. Porque o carinho que tem o torcedor, que às vezes lá no estádio, vai lá, pergunta alguma coisa, na rua, no Twitter, às vezes eu até nem consigo responder no Twitter, porque nem sempre eu consigo ver tudo, né? Mas o respeito que o torcedor tem, eu acho que isso é muito legal e motiva a sempre tentar fazer mais e melhor. Não, a gente percebe isso, né? O pessoal tá aqui elogiando bastante. Teve um camarada aqui que eu já vou chegar, que fez um elogio público, inclusive se citou lá o problema que tivesse lá no Avaí, pedindo, né, desculpas em nome do Avaí. A gente sente que tu é um cara que a torcida confia, então, pintou algum balão de ensaio, o pessoal te marca lá no Twitter, é verdade, não é, o que aconteceu, então isso é um sinal também de confiança. Por parte do clube, como é que é a relação assim, tua com o clube, por exemplo? O Avaí tende a obstruir alguma coisa, te dão acesso, enfim, como é que funciona isso? Eu tenho uma relação boa com o clube, tenho uma relação muito boa com o Avaí. Às vezes eu entendo algumas situações, a questão, uma vez pegaram no meu pé, porque eu falei isso há 2 anos, eu acho que era o Claudinei ainda, técnico, eu acho que era. Eu entendo, porque não foi uma crítica, eu fiz assim, olha, um treino fechado do Avaí, alguma coisa assim, mas era um treino fechado, eu não lembro com qual jogo, e eu falei, olha, geralmente o Avaí tá abrindo seus treinos, tal, mas essa foi um treino fechado, e eu não lembro, né, porque eu fiz uma crítica sobre aquele treino fechado, e eu sei que algumas pessoas não gostaram, tá? Eu disse, gente, só fiz uma crítica, só isso. Hoje, eu tenho também uma opinião formada, tá, sobre a questão de treino fechado. Eu tenho uma opinião formada sobre isso. Mas respeito o clube que quer fazer um treino fechado, ele quer ter o seu momento de privacidade, ele quer ter aquele momento que o técnico, de repente, ele quer dar um esporro no jogador, mas não quer fazer isso na frente da imprensa, porque sabe que se fizer isso vai virar notícia. Então eu até entendo e perfeitamente eu compreendo isso. E hoje eu levo como lado lá no estádio da Ressacada, discussões aí do dia a dia, isso é normal em qualquer profissão, né? E eu acho que muito vai também da qualidade e do profissionalismo que tu leva, né, Janiteira? Eu acho que as críticas construtivas que tu tem, todos os elogios, o carinho que a torcida tem, é pelo teu trabalho, entendeu? A gente vê o Janiter como profissional. Vamos dizer, poucos vão te conhecer fora do trabalho, então... o pessoal ali acompanha e se tem essa troca, e como tu disse, hoje um setorista ter 5 bloqueados, porque a gente sabe que a gente vive numa era que todo mundo xinga, todo mundo tem que ter opinião pra tudo, mesmo que não entenda do assunto. Exatamente. Então, assim, se tu conseguiu isso, é muito do teu trabalho. Então, assim, dá pra ver como o Xavier falou nos comentários e o pessoal participando. Hoje, por exemplo, quando chega pra coletiva, os setoristas participam da escolha de quem vai estar na coletiva? Hoje não mais. O clube é que... Antigamente tinha jogadores também, não tinha? Hoje, depois dos jogos, não tem mais jogadores, né? Só o técnico, né? Hoje é só o técnico. Antigamente tinha. Tinha jogador ou técnico. Um jogador e o técnico. Hoje não tem mais. Porque assim, eu até entendo e até concordo com isso, tá? Porque terminou o jogo, você tá indo pra casa. O jogador você ouviu ali na saída de campo, né? Quem é que você quer ouvir depois da hora que você tá indo pra casa? O responsável, né? Você quer ouvir o técnico. É ele que vai falar o que aconteceu, o que não aconteceu, por que ele fez isso, por que ele mexeu, por que ele não botou o fulano, por que ele tirou o ciclano. Depois o jogador, o cara já ouviu lá no campo. Então acho que o mais importante é você realmente ouvir o treinador. É claro que em algumas situações, por exemplo, eu acho isso legal, quando você tem a zona mista. Estádios que lhe proporcionam essa possibilidade. Porque aí você pega o jogador saindo já de cabeça mais fria, ele já foi no vestiário, já conversou. Porque a saída de campo, você pega ele de cabeça quente. E geralmente é ali que sai a entrevista boa. Né? Geralmente é ali. Pega de calça curta. Isso, é ali. Mas também eu vejo com bons olhos você ter um espaço para ouvir o jogador na zona mista, depois que ele está de cabeça fria, fazer uma avaliação do jogo, enfim, o que pode acontecer, o porquê que não deu certo, projetando o próximo jogo. Eu acho que isso é legal. É claro que hoje nem todos os estádios lhe proporcionam essa possibilidade. Agora, se tiver, quando tem essa possibilidade, eu vou na zona mista para tentar ouvir o jogador na saída, na hora que ele está indo para o ônibus.
Beleza, para quem está procurando então um ambiente de negócio para o seu sucesso, vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou profissional autônomo, o It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue 33750040. It's Coworking é essa bela casa que nos acolhe aqui, então para quem está procurando espaço de trabalho compartilhado, enfim, fazer uma reunião, o It's Coworking tem o plano ideal para você. Fernanda, alguma pergunta ao nosso querido convidado? Queria voltar a um assunto aí, informações, né? Não posso falar. Isso. Mas eu queria voltar a um nome. Então, já que a gente começou falando de contratações aí, vamos voltar a um nome aí que eu quero opinião aí de quem entende, até do Jâniter aí. Se o Ferrarese aparecer no Avaí, é uma boa? Vamos voltar a falar dele? Eu acho que é uma boa. Eu acho que pra hoje... Ele tá emprestado no Botafogo, é isso? Cara, é que assim, ó, o meu amigo Juliano Neves aqui tá sempre acompanhando com a gente. Um abraço ao Juliano, já tive a oportunidade de conversar com ele. Ele começou uma discussão aqui no chat sobre o nome A ou nome B e ele falou, não é porque só é melhor do que os que tem aqui que tem que trazer. Sim, até porque não é muito difícil. E acho que também é são as últimas cartadas. Né? Se a gente vai trazer o Ferrarese pra dizer, prefiro o Ferrarese que o Moritz, não, ou prefiro o Ferrarese que o Luanzinho, exato. Mas eu acho que a essa altura do campeonato, já achava antes, ainda mais agora. O Avaí não tem que fazer laboratório. Acabou. Alguém que tenha que vir, alguém que vem pra botar a camisa e jogar. E pra jogar contra o Fortaleza dia 14. Não dá mais pra trazer alguém esperar. O Ferrarese eu acompanhei algumas partidas dele no Botafogo. Ele chegou a jogar até a saída ali do Zé Ricardo. E com a chegada do Eduardo Barroca, ele perdeu espaço completamente. Alguns torcedores do Botafogo pediam pela volta dele, porque acharam o desempenho dele mediano para bom nas partidas que ele fez no Botafogo. Ano passado, eu acho que ele teve uma boa participação na Elephant. É um jogador jovem, 23 anos, né? Fez alguns jogos bons pelo Internacional ainda na saída dele da base. Eu acho que seria uma aposta... não cravaria como uma certeza de um nome que vai chegar e vai fazer a diferença para o Avaí no Campeonato Brasileiro, mas é uma aposta plausível, é uma contratação respeitável, assim, talvez do perfil que o Avaí podia ter feito no começo do ano, porque também já estaria entrosado, aquela coisa toda, mas eu acho que se trouxer para agora, para essa pré-temporada, eu acho que ele pode sim já vir para jogar e agora sim, essa semana é decisiva, o Avaí já perdeu uma semana, né? Se chegarem reforços no final da fase preparatória, já não adianta mais, porque tem todo o período de adaptação, entrosamento. A partir de amanhã, é justamente o período que o Avaí vai ter de entrosamento, de preparação do Alberto Valentim. Era para ter chegado hoje, então. Sim, exatamente. Já era para estar no grupo. Os reforços já deviam estar no grupo. E acho que a diretoria tem consciência disso. Entretanto, eles realmente não conseguiram porque, o mercado, por isso e aquilo, né? Mas o Ferrarese, sim, seria uma contratação plausível, na minha opinião. Eu acho que a diretoria está trabalhando e eu acho que eu espero que isso aconteça pra gente que vive lá o dia a dia, eu acho que isso vai acontecer. Que é em cima daquilo que, aí eu vou voltar no que o Geninho disse, o ex-técnico, o Geninho disse isso, acho que foi no pré-jogo, do Palmeiras, acho que foi lá que ele disse, quando foi questionado sobre contratações, e aí eu acho que o Avaí vai trabalhar nessa linha, é que o jogador que for contratado agora, ele vai chegar, pegar a camisa e jogar. Sim. Tem que ser. Tem que ser. E hoje, e aí eu vou nessa linha do Vinícius, se você trazer um jogador que ele ainda vai treinar para ver se vai buscar o espaço, aí eu acho que o Avaí estará dando, se fizer isso, estará dando um passo atrás. Agora é jogador que tem que chegar, botar a camisa e jogar. Não é compor elenco. Compor o elenco já tá aí. Sim. O próprio CSA fez isso com o Keirson, né? Contratou, trouxe lá para os exames, viu que o tempo até ele ficar em forma seria muito grande, perderia bastante tempo no campeonato e acabou mandando embora, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. Rapaz, 1h13 de programa, já passamos aí do nosso local. Queria agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente no chat. Foram inúmeras mensagens aqui. O Fabiano Linhares já nos deixou o convite para ir lá no programa dele. Também sinta-se convidado, Fabiano, a estar aqui conosco. Obrigado aí pela presença. Enfim, uma galera que esteve aqui comentando com a gente até as 10h15 da noite. A gente sabe que segunda-feira
é complicado, mas obrigado a todo mundo. Infelizmente não tivemos... Alta, hein? Foi? Audiência. Foi. A audiência foi lá em cima. Convidado especial, Convidado, né? Então, obrigado a todo mundo. Infelizmente não tive como ler todas as mensagens, mas sintam-se beijados e abraçados. Jâniter, obrigado pela tua presença. Foi um prazer enorme te ter aqui com a gente. E a casa tá sempre aberta aí, sempre à disposição. Obrigado pelo convite, né? Muito, muito feliz por ter participado aqui com vocês. Não consigo assistir todos os programas por questão de trabalho, mas quando eu estou em casa na segunda-feira, às vezes estou na televisão, mas pintou aqui o sininho aqui, a gente já está acessando lá para dar uma espiada. Muito legal, eu quero agradecer também, eu vi aqui pelo Facebook várias manifestações aqui dos como é que a gente fala? Os internautas? Só internautas ou tem outro... Ouvinternautas, enfim. Que eu sou do outro tempo, né? Eu sou do tempo do Raidinho, né? Então já viu, né? Então agradecer, muitas mensagens aqui, muitas mensagens legais e também muitos torcedores perguntam, jogador tal. Muitos nomes foram citados aqui e eu não sou daquele de ficar aparecer, porque pode vir o fulano, o A, o B, o C, o D. Chuta sem acertar um, né? Isso, exatamente. Com um amigo meu que trabalha lá em Criciúma, o Sérgio Andrigo, repórter, narrador, ele dizia, não pode ser repórter agricultor, planta aqui para colher lá na frente, aí também não dá, né? Então, agradecer a todos essa manifestação, esse carinho, agradecer a vocês, né, por esse convite e quem sabe na próxima oportunidade a gente está batendo aqui para incomodar de novo. Valeu, obrigado. Vini, obrigado e até semana que vem da tua saudação final aí, por gentileza. Valeu, uma boa noite a todos. Acho que o programa foi excelente, dinâmico. A presença do Jâniter abrilhantou demais o programa de hoje aqui. E a gente fica aí na expectativa de reforços no Avaí. O Jâniter vai estar acompanhando aí, certamente. E ficamos nessa expectativa para que o Avaí consiga, quem sabe, o milagre da permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma boa noite a todos. Valeu. Obrigado, Vini. Fernanda, tua saudação final aí já, agradecendo a presença e até semana que vem. Boa noite a todos, né? E a todos que participaram aí, agradecer também a Carla, que abriu espaço aí pra gente, tá nos patrocinando aí. O programa tá chique, tem até patrocínio, é isso? Não, mas muito obrigado, Jâniter, por ter aceito. O programa ficou muito mais legal aí. As curiosidades de jogos, de coberturas, narrações do Jâniter também. E sobre o teu trabalho, então, assim, continua fazendo. O pessoal te acompanha, pode ter certeza que a gente é fã aí do teu trabalho lá. Palavras. Então é isso, terminando mais um Troféu Debate. Já ele vai estar disponível nas principais plataformas de podcast também. Então, para quem quer nos seguir aí no Spotify, no Deezer, no Anchor, no iTunes, no Google Podcast. Negócio aqui. Negócio aqui não é fraco. Tá pensando o quê? Negócio aqui não é fraco. Valeu, galera. Brigadão. Até semana que vem, né? Mesmo não tendo jogo, mas estaremos com o Troféu Debate especial aí para todo mundo. Valeu, galera. Um abraço.